Oi, pessoal. Aqui é a Rosalie. Hoje eu vou fazer uma live aqui no perfil sobre queimadura. Essa live vai ser com a professora Cíntia, que é coordenadora de um projeto super bonito na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eles fazem acompanhamento de pacientes queimados pós a alta. Então vai ser um bate-papo super legal. Eu vou esperar ela entrar aqui para a gente começar esse bate-papo e apresentar. Vai ser um bate-papo super legal sobre queimadura, porque é uma parte do meu dia a dia e uma parte do dia a dia dela hoje. Oi, Mônica. A Cíntia, o projeto entrou. Eu vou entrar com a Cíntia. É o projeto Fênix, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Ei, Cíntia. Olá, tudo bem? Nesse horáriozinho pós-almoço, né? As pessoas estão acabando aí de almoçar, se ajeitar. Eu estava super enrolada também, mas a gente quis fazer nesse horário do almoço exatamente para ter link com o nosso tema, né? Que é queimaduras. E a gente vai falar um pouquinho sobre queimadura na infância, né? E aí, estar em casa na pandemia, né? Acaba sendo um fator de risco hoje em dia para as queimaduras. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Cíntia, enquanto as pessoas vão entrando, já que essa live vai ficar gravada, depois a gente disponibiliza aí para o projeto, vai ficar no perfil do projeto, né? Que tem um perfil também, Projeto Fênix, e também aqui no perfil da Med Plástica e no meu, para as pessoas aprenderem bastante sobre queimadura. Rolou quiz, né, Cíntia? Rolou várias coisas. Isso. E a gente vai conversar sobre o quiz. Eu adorei o quiz. Eu adoro uma pergunta e resposta. Eu vejo um marca X assim, eu já saio marcando. Eu adoro uma pergunta e resposta. Mas aí a gente começa se apresentando. Fala um pouquinho sobre você, sobre o projeto, Cíntia. Obrigada. De nada. Primeiro, obrigada pelo convite. O projeto, todos nós do projeto estamos muito felizes. Eu tive que me esconder um pouquinho aqui em casa, né? E aí tô um pouco aqui escurinha, mas vamos lá. Então, meu nome é Cíntia, sou professora da UFES, leciono na disciplina de dermatofuncional. E aí, como a disciplina de dermatofuncional não tem estágio, não tem nenhuma outra forma prática do aluno vivenciar essa disciplina, surgiu a ideia da gente montar um projeto de extensão. E esse projeto de extensão, o primeiro que veio na minha cabeça foi pacientes queimados. Falei, gente, a gente tem que dar uma... A Universidade Federal, ela tem esse compromisso, né? A gente precisa trabalhar com projeto de extensão, pesquisa e ensino, não só com ensino. E aí me passou pela cabeça na primeira semana de UFES falar sobre o paciente queimado e dedicar um pouco mais. Convidei a professora Fernanda Mairink, que abraçou a causa. Então, o projeto é tanto meu quanto dela, que na verdade... E ela acabou de entrar. Fernanda, ela se envolve bastante com o projeto, ela está sempre participando efetivamente. E aí, nesse intuito, a gente resolveu visitar o Hospital Infantil. Por quê? Porque a Fernanda Mairink trabalhava no Hospital Infantil antes de entrar na UFES. Então, a gente conhecia algumas pessoas. E chegando lá, a gente conheceu a doutora Rosalie, que, aliás, abraçou de imediato. Nem conhecia exatamente o projeto. Falou, gente, eu preciso disso, é isso que eu preciso. Vocês precisam realmente fazer. A gente, calma, a gente não sabe como vai fazer isso ainda e tal. E quando a gente viu a realidade que ela apresentou pra gente do dia a dia do CTQ, do infantil, a gente falou, a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa de fazer isso de uma maneira multidisciplinar. Porque a gente viu as necessidades que eram muitas. E aí a gente viu que a UFES tinha também essa possibilidade. E aí a gente começou a convidar outros cursos que também abraçaram de imediato. E aí eu acho que vale ressaltar que projeto de extensão, apesar de ser uma demanda da Universidade Federal, não são todos os professores que abraçam a causa, sabe? Porque você precisa dedicar uma carga horária para aquele projeto.
E aí, a terapia ocupacional com a professora Gilma e com a professora Mariana, elas se dedicam. A professora Luciana também, que é da psicologia, e a professora Janaína da Fono. Então, hoje a gente tem um projeto de extensão que busca atender o paciente queimado de uma maneira multidisciplinar, né? A gente ainda está caminhando, começamos agora em agosto de 2019, mas é isso. É um projeto de extensão e é um projeto que acontece na Clínica Escola da Universidade Federal, que fica lá em Maruípe. É lindo. É lindo. Eu realmente, hoje, eu sou cirurgiã plástica, acho que quem está aqui já me conhece. Hoje eu trabalho no Hospital Infantil, no Centro de Tratamento de Queimado, que é a referência do Estado em atendimento a crianças queimadas. Hoje a gente, no Hospital Infantil, só atende criança, obviamente, no CTQ também, a gente é referência. E, e aí, assim, quando vocês falaram sobre o projeto, né, sobre essa possibilidade de criar um projeto de extensão, não só para atender, né, essas crianças, e hoje também adultos, mas essas crianças que depois da alta, e principalmente capacitar outros profissionais para isso, eu achei sensacional, porque é uma coisa você se envolver, fazer o projeto, e aí, de repente você sai, acabou o projeto e morre por aí, e a gente não tem uma continuidade. Mas quando você treina, quando você passa conhecimento, quando você capacita outros profissionais, isso aí não tem fim, né? Hoje, assim, uma pessoa que treinou com vocês, vai, sei lá, para o interior e vai pegar uma criança queimada, ele vai saber fazer o atendimento. Então, esse conhecimento rodar, assim, ele é muito importante. Eu fiquei muito feliz que vocês foram, porque é uma necessidade não só do serviço, mas do Estado, que tenha esse acompanhamento e ser multi, como você falou, envolver fisioterapia, fono, terapeuta ocupacional. Isso para mim foi a cereja do bolo. Assim, eu nem sabia. Eu falei com vocês que na época eu nem sabia que existia assim aqui alguém que pudesse fazer isso. E junto com a psicologia, então foi um casamento perfeito. E aí, assim, tive a oportunidade de conhecer a clínica escola, as instalações, e é sensacional saber que hoje aqui no Espírito Santo essas pessoas eles podem contar com esse tipo de acompanhamento que é top, né, gente? É porque eu sou fã mesmo, mas é top. Não, Então, e eu acho que você tocou num assunto muito importante, assim, os alunos também, eu esqueci de falar deles, mas os alunos se envolvem demais no projeto. Inclusive, eu só comentei da ideia de colocar algumas perguntas, eles que elaboraram esse quiz, eles se envolvem de verdade. E aí é legal a gente falar que no estado inteiro, assim, eu não conheço todas as faculdades particulares que a gente tem aqui, mas dificilmente a gente tem no estágio curricular essa linha, né, de trabalhar com pacientes queimados. Então, é uma oportunidade, é um diferencial. de forma multi, ganha, né, Cissa? E de forma multi. De forma multi. Não tá cada um no seu quadrado, tá todo mundo misturado. Não. O atendimento, inclusive, ele é feito junto, né? O paciente chega, ele é avaliado por todos os profissionais ao mesmo tempo. E existe uma discussão clínica, né? E essa discussão clínica, ela é muito rica. Os próprios alunos reconhecem. Sim, gente, é muito legal. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, então realmente, assim, as pessoas se envolvem bastante. E quando você trabalha com criança, né? Quando você começa a ver o resultado daquele trabalho, aquilo é muito motivador, né? Imagino que para vocês deve ser também. Com certeza. E aqui a gente rolou um super quiz, né, Cintia? A gente rolou. Fez um roteirinho baseado no quiz. Como eu falei, eu adorei o quiz, assim, eu adorei as perguntas. Mostrou que os alunos, eles realmente, eles conhecem, assim, queimaduras, porque eles fizeram perguntas super relevantes, foram qualquer tipo de pergunta. Então, eu gostei porque foram perguntas relevantes e da realidade, assim, do dia a dia. Por isso que eu achei tão interessante. Ainda mais vindo de aluno. Eu vi que eles realmente... Foi ele que elaborou. Ele só colocou lá, perguntou, pode? Eu falei, com certeza pode. Exatamente, eles estão super envolvidos. A gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, mas a gente vai se basear nesse quiz, e eu tô com ele aberto aqui, com as respostas, e bastante gente participou, né, Cíntia? Eu achei bem legal, bastante gente participou.
E aí a primeira pergunta foi o principal local onde as crianças se queimam. E essa primeira pergunta tem tudo a ver com o horário da nossa live. Exatamente. Na hora, penso assim, vamos fazer uma live sobre queimadura. A minha realidade hoje é queimadura em criança. E aí eu falei assim, vamos fazer então perto da hora do almoço. Porque nessa pandemia, as crianças em casa o tempo todo, sem escola, as famílias tendo que se revezar entre o trabalho de casa, trabalho à distância, home office, e ainda tomar conta de criança, alguns acidentes acontecem, né? Então, assim, mesmo durante a pandemia, o atendimento de crianças queimadas não parou no hospital infantil, né? A gente continua recebendo crianças queimadas, porque a maior parte delas se queimam em casa, na cozinha. E foi legal que, pelo menos nessa pergunta, as opções eram na praia, em casa, na cozinha e na escola. E todo mundo acertou. Sim. Então, 100% acertou. 59 pessoas participaram e 59 pessoas acertaram. O que é engraçado, porque hoje a gente sabe que o local principal é em casa, na cozinha, mas mesmo assim continua acontecendo. E na cozinha? Na cozinha. É prevenível, é previsível, as pessoas sabem aonde acontece, mas mesmo assim continua acontecendo. Então, assim, a gente talvez esteja pecando na prevenção ou na orientação da prevenção. Eu sei que vocês têm uma cartilha também. Isso, que foi, inclusive, ideia deles, né? Porque na pandemia a gente suspendeu as atividades lá na UFES e aí o grupo continuou. E foi uma ideia que partiu dos alunos. Vamos elaborar uma cartilha de prevenção, agora com essa... usando muito álcool, às vezes não está usando álcool em gel, então tem que falar mais. E eu lembro sempre de uma coisa que você falou, assim, às vezes da junho, julho, eles querem falar de festa junina, de rojão e tal, de fogos de artifício, e sendo que aonde mais acontece é acidente doméstico e que a gente às vezes parece óbvio, mas não é óbvio, porque continua acontecendo, né? Exato, Então, todo mundo sabe, mas os acidentes continuam acontecendo. Em alguns estudos, assim, aqui no Brasil a gente não tem um estudo muito fidedigno em relação a isso, a gente não consegue avaliar tanto, a gente vê pela realidade, mas nos Estados Unidos, assim, 70% dos acidentes seriam evitáveis, né, desses grandes queimados. Então, a gente vê que uma grande parte deles acontecem, né? São fatalidades, são acidentes domésticos, mas que são evitáveis, com pequenas práticas, né? É a criança na cozinha, é o cabo da panela que é virado para fora e tem que ser para dentro, é aquele forno quente, é o ferro virado, eletrodoméstico virado para cima com aquela parte de contato quente do ferro, é a toalha comprida que a criança puxa na mesa, é a mãe que cozinha com a criança no colo. Então, assim, pequenas Toma café atitudes... quente com a criança no colo. Não, isso é o normal, assim, eles fazem muito É o isso. clássico, né? Esse é o clássico. Tomar um chá, coitada da mãe, né? Tá lá descabelada, pega o menino, aí o menino se mexe. Não, e criança é o tempo todo. Você não tem, às vezes, como controlar. O bebezinho tá no seu colo, ele faz um movimento brusco e você tá segurando alguma coisa quente. E no reflexo, você acaba soltando e queimando ele. Então, assim... É o banho quente também, né? Banho. Não testa água quente, não testa comida quente antes de dar. Então, assim, são várias pequenas atitudes que a gente, às vezes, esquece durante o dia a dia que acaba levando a um acidente. É muito comum as mães falarem assim, doutora, foi 1 minuto que eu me desliguei. E eu falo que não precisa nem de 1 minuto, precisa, na verdade, de 3 segundos para você queimar a pele da criança. Então, assim, o contato do líquido quente numa pele por 3 segundos de uma criança, ele vai causar uma queimadura profunda. E aí você já entra na segunda questão, né, do quiz. Exato. Então, eu tô falando que eu adorei porque eles criaram uma história, sabe? Foi muito bom. Deixa eu tentar abrir aqui que o negócio tá escuro demais, gente. Gente, vocês estão ouvindo? Aqui a gente tá em casa. O meu filho é casa. Quem acompanha as minhas lives, você sabe que o Luca de vez em quando participa. E, gente, esse negócio de casa, eu de vez em quando me pego com o Luca na cozinha, ou cozinhando, fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente tem que estar numa eterna vigilância. Você sabe, doutora Rosalie, que a minha mãe se queimou quando tinha 5 anos de idade. E ela
louca, assim, da cozinha. Então, todos os lugares que eu morei tinha 2 portas na cozinha. Porque ia cozinhar de porta fechada. Eram 2 portas. Para os 2 lugares onde tinha acesso à cozinha, era porta fechada. E assim, desde que eu me entendo por gente, eu ouço. Se ela vê uma panela com o cabo para fora, ela fala, pelo amor de Deus, vira esse cabo. Ela não aguenta olhar. Então, assim, também tem uma outra pergunta aí que eu me assustei com a resposta, que foi a quantidade de pessoas que se queimam. Eu lembro que você falou com a mãe, você vê, né? Ela se queimou quando era criança. E a memória fica. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico. A gente não tem ideia do que isso vai ficar na cabeça da criança e do adulto também no futuro. Porque muitos ficam sequelados, com sequelas estéticas, alguns com sequelas funcionais. E o acompanhamento assim, psicológico, ele é essencial. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas ele é super importante. Só queria falar na praia. Gente, as crianças se queimam na praia, tá bom? Lembrar do protetor solar. Exatamente. Queimadura solar existe. A gente vê menos, porque hoje as famílias tomam mais cuidado, usam protetor, tem roupa, tem chapéu. Mas a queimadura solar ainda, infelizmente, é frequente, né? Mas como é uma queimadura de primeiro grau, normalmente, hidratação resolve. Então, proteger sempre do sol. E aí, a segunda pergunta foi: as crianças frequentemente se queimam por causa de. E aqui as pessoas responderam diferente. Teve letra A, era fios desencapados, B, era líquido quente e C, produtos químicos. E teve gente que respondeu fios desencapados, teve gente que respondeu produto químico, a maioria foi líquido quente. Exatamente. Exatamente, né, Cíntia? Que é a causa mais comum. Eu acho que você, lá no projeto, vocês devem ver bastante. E às vezes as pessoas acham que líquido quente não causa sequela, Cíntia. E acho que lá na UFES você tem alguns casos de líquidos mesmo, principalmente em mão, né? Principalmente em mão. Face, que é um local super comum de queimadura por líquido superaquecido em criança. E que, sim, gera sequela, né? Sim, sim, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive. Sim. Com E certeza. E em criança, assim, a gente discute isso muito no projeto, que às vezes queimou a mãozinha, fechou a cicatriz, e a criança, de alguma maneira, está tendo função com aquela mão. Então, ela está engatinhando, ela está pegando o brinquedo de alguma maneira. Então, a mãe talvez não entenda que aquilo, mais tarde, pode ser uma sequela mais grave, que vai incapacitar a criança de uma maneira... vai impactar na vida daquela criança de uma maneira muito significativa. Porque existe um crescimento e que aquela cicatriz, dependendo da cicatriz, não acompanha. Então, existe um trabalho que é contínuo e um trabalho que é de conscientização, novamente. E, assim, às vezes é difícil conscientizar quando você vê que a criança está fazendo o que ela faria, que é engatinhar, pegar um brinquedo ou outro, levando na boca. Você não consegue dimensionar. Então, a gente já percebeu isso como um fator de muita dificuldade de entrar na cabecinha das mães. A gente teve um paciente de uma queimadura na mão, né, grave, que a gente teve bastante dificuldade de fazer a mãe entender que aquela queimadura, apesar de ter operado, ter enxertado, evolui com uma retração, né, e a mãe com dificuldade de acompanhar aquela criança, né. E são pacientes que vão ser pacientes pela vida toda, porque aquela cicatriz, como você falou, ela não vai acompanhar esse crescimento. Algumas podem causar sequelas funcionais importantes, né, de graus diferentes. Então, assim, são pacientes que a gente acompanha por muitos anos. E aí, a terceira pergunta foi: o que deve ser feito de imediato quando você se queima? E eu adoro essa pergunta. Assim, eu adoro. Toda vez que eu dou aula, assim, as pessoas me perguntam, eu adoro. E aí, as opções foram ótimas também. Colocar gelo, as pessoas também adoram. B, colocar Pasta de dente. eu também adoro essa. Podia ser café, podia ser clara de ovo, podia ser óleo. Qualquer um desses que colocasse aqui estava junto no mesmo grupo. As pessoas gostam de passar bastante. Colocar em água corrente e D, passar pomada. Assim, graças a Deus, a maioria todos, 62 pessoas responderam e 62 pessoas acertaram, que é colocar em água quente. Mas essa também não é a realidade. Porque
muitas pessoas, profissionais da área da saúde mesmo, não são só leigos, mas é muito comum ainda colocar gelo. As pessoas acham que colocar gelo ainda é uma boa prática quando você tem uma área queimada. Assim como colocar pasta de dente. Assim, a minha avó lá no interior coloca óleo de cozinha, né? Ou coloca pó de café. Aí, de vez em quando, tem bastante tempo que não chega, mas até pouco tempo ainda chegava com pó de café, né? Não é não é tão infrequente. E passar pomada. Né? Então, eu adorei essa pergunta. Colocar gelo, gente, assim, não é legal, não é certo, porque o gelo... existem queimaduras por gelo também, né? Então, você pega uma área que já está fragilizada, que já está queimada, que já teve lesão tecidual, e você coloca a baixas temperaturas. Você pode aprofundar a queimadura ainda, né? O Fernando, que é enfermeiro aqui, colocou. Já tirei esterco de vaca. As pessoas colocam... Café é normal, né, Fernando? As pessoas... Eu falo que assim, as pessoas não vão fazer bolo. Não vão fazer bolo, não vão fazer café, não vão fazer bolinho. É queimadura, né? Então, sempre lavar em água corrente, cobrir com um pano limpo e procurar atendimento médico. Atendimento, se não puder ser médico, algum atendimento de profissional da área da saúde para ter a primeira orientação. Mas nunca colocar gelo. E eu gosto que às vezes as pessoas falam assim, eu coloquei gelo e deu certo. Não, tudo bem. Pode ter dado. A queimadura é pequena, uma queimadura profunda, não aprofundou. Só que quando a gente fala de atendimento à queimadura, a gente generaliza, porque a gente pode pegar uma queimadura de 1% e de 90%. Então, você não coloca gelo por várias razões. Você aprofunda a queimadura, você pode gerar hipotermia no paciente, prejudicar toda a hemodinâmica do paciente. Então, a gente não orienta gelo de forma nenhuma. E tem uma outra questão também que eu estava assistindo numa webinar, que é o seguinte: quanto tempo manter essa água corrente? Ah, né? boa. Por quanto tempo? Então, segundo ele fala que é de meia hora ou mais até cessar a dor, né? E aí o Lucas colocou aí que ele sabe que tem que colocar água corrente, mas a vontade de colocar um gelo, porque o gelo diminui a dor, né? Então, a vontade é cessar a dor imediata. Mas você pode gerar uma lesão maior. Exatamente, você pode gerar uma lesão maior. E se for um grande queimado, você pode até acabar gerando hipotermia no paciente. Colocar água gelada, por exemplo, se você levar isso para uma água gelada e não a temperatura ambiente. Então, sempre colocar em água corrente, envolver em panos limpos. E as pessoas sempre perguntam, mas pode ser compressa? Pode ser gaze? Em casa, ninguém tem compressa, né, gente? Ninguém tem gás em casa. As pessoas ou se tem, não vai achar na hora da queimadura, né? Ou se tem, não vai achar. É verdade, se tem, não vai achar. Então, assim, toalha limpa. Eu sempre oriento uma toalha limpa, assim. É mais fácil de achar do que um lençol grande. Mas uma toalha limpa, enrola uma toalha limpa e vai procurar um atendimento de urgência. Vai ligar para o SAMU, vai pedir alguma orientação, tá bom? Mas nunca passar pasta de dente, óleo de cozinha... Nada. Gelo, pó de café e nem esterco de vaca, Fernanda. Nada disso. Por favor, água. Essa aqui também gostei, porque eu respondi outra coisa. Em queimaduras com bolha, eu devo estourar a bolha. 2 pessoas colocaram e eu fui uma das 2. E não estourar a bolha. 58 pessoas colocaram não estourar a bolha. Assim, eu botei estourar a bolha porque sou médica, sou cirurgiã plástica. Quando chegar no meu atendimento e for uma bolha grande, assim, eu sempre vou estourar. Mas se você está em casa, óbvio, você não tem nenhum preparo, você não tem material estéreo, você não tem técnica para fazer, você vai manter a bolha, vai botar em água corrente, vai envolver em pano limpo e vai procurar. E buscar. Exatamente. Mas eu respondi errado essa, tá? Apareceu a bolinha para mim. Quando eu respondi. Apareceu a bolinha. Apareceu. Não apareceu. Mas, gente, aqui é não estourar a bolha. Aqui, ó. Essa também. Não preciso ir ao hospital quando for uma pequena queimadura de 1º grau. Aí, 56 pessoas acertaram. Queimaduras externas, a pessoa colocou que não precisaria ir ao hospital. E, gente, queimadura precisa ter atendimento, porque uma queimadura de 2º grau,
já gera uma ferida, já vai ser necessário uma regeneração da sua pele, pode ficar algum tipo de cicatriz ou uma sequela, mesmo que alteração da cor. Então, precisa de um acompanhamento. Queimadura em mão, ninguém colocou, que bom, né? E de terceiro grau, 2 pessoas colocaram que não precisaria ir. E aí a gente vai explicar a profundidade. Queimadura de terceiro grau, gente, é queimadura de toda a espessura da pele. Sempre, sempre precisa de atendimento médico e de preferência especializado de um cirurgião plástico. Porque pode ser necessário desbridamento, necessário enxerto. Então, você precisa de um acompanhamento especializado. Precisa entender e avaliar o processo, né? Porque hoje ela pode evoluir e acompanhar esse processo, né? Por isso que precisa de uma equipe especializada. Até porque a pessoa que queima, ela não sabe se é primeiro, segundo ou terceiro grau, né? Vamos combinar. Então, queimou, atendimento. E aí o profissional vai avaliar o grau e vai te orientar o melhor tratamento. A queimadura de primeiro grau. Essa também foi legal, ó. Tem presença de bolha. Aí 2 pessoas responderam que sim. E primeiro grau não tem bolha, né, Cíntia? A gente já sabe que... Gente, fez bolha. Foi uma queimadura bem superficial. Às vezes as pessoas me ligam. Ligam pra gente também. Fez bolha. Eu só peguei bolha. Fez bolha. Então, já não é primeiro grau, já é segundo grau. Se fez bolha, por mais superficial que você possa achar, fez uma bolha, já tem uma queimadura que já não é de primeiro grau. Ela já pega derme. Mesmo que pegue derme superficial, no caso, ela pegou. Então, a gente precisa ter um acompanhamento. É menos dolorida. 5 pessoas colocaram que é menos dolorida. E você já teve queimadura solar, Cíntia? Oi? Você já teve queimadura solar? Já. Dói, né? É a que mais Muito. dói. É muito. É que mais dói. Eu sempre falo isso também. Gente, queimadura solar dói demais. Assim, todo mundo que criança mora em praia, né? Aqui, eu morava no Rio, férias em Cabo Frio. Assim, todo verão a gente tinha uma queimadura solar. Isso era normal antigamente. Sim. Super. E com vermelhidão e sem presença de bolha. 52 pessoas acertaram. Legal. É aquela queimadura do sol, aquela queimadura que você pega muito sol na praia sem protetor, fica marcadinho, aquela marquinha de biquíni bonita, né? Aquilo ali é uma queimadura que dói, que incomoda. Que descasca às vezes. Exatamente. Né? Acaba sendo até uma queimadura mais superficial. Você descama a parte mais superficial da epiderme. Uhum. Agora aqui, ó. Você sabe diferenciar as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, Cíntia? A maioria respondeu que sim. A maioria mas responderam que não. Então vai lá. Explica aí pro pessoal. Primeiro, segundo e terceiro grau. Então, você já falou mais ou menos, né? Mas existem características específicas que a gente pode dar uma dica ou outra. A de primeiro grau a gente já até falou ali, né? Tem a vermelhidão, é muito dolorida e incomoda bastante, né? A de segundo grau, ela pode ser tanto superficial quanto um segundo grau profundo, né? Mas ela tem a presença sempre de bolha, né? Ela tem aquela presença de bolha. E a queimadura, eu tô falando mais geralzão mesmo. A queimadura de terceiro grau é a queimadura que, como a Rosali colocou, queimou todas as camadas da pele, né? Então, eu peguei toda a camada da pele, normalmente ela fica até esbranquiçada, né? E aí, pode ser indolor. Eu posso não sentir dor nenhuma. Né? E não tem bolha, gente. Não tem bolha. Então, às vezes, a pessoa não viu bolha e falou, beleza. Nem queimei profundo, não fiz bolha. A Rosalie e a Cíntia falaram lá na live que tem que ter bolha para ser profundo. Eu não tive bolha, não foi profundo. Exatamente. E tem uma questão legal também, né? Em uma mesma queimadura eu posso ter queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Normalmente segundo e terceiro grau ali. Sim. Né? E é bom sempre acompanhar. Normalmente você tem áreas onde tem mais contato com a fonte de calor, ela acaba aprofundando um pouco mais. E aí nas áreas que tem menos contato, você vai tendo queimaduras mais superficiais, então você consegue ver assim uma área mais central, às vezes de coagulação principal, e aí vai aquelas áreas de estase, uma área de isquemia, de estase, e aí vai mudando. Mas tem gente ainda assim que não consegue diferenciar, e lembrando mesmo que a Cintia falou, terceiro grau não precisa ter bolha, e é a queimadura mais profunda. Então, por isso que é sempre bom ter um atendimento para você avaliar. Você sabe dizer qual a porcentagem de queimaduras
de queimadura é considerada grave em crianças e adultos? Essa aí, ó. A maioria respondeu que não. Que bom, né? Tá bom. Eu acho que quem acertou é profissional da área da saúde. Profissional da área com queimadura. Exatamente. Porque realmente isso é uma tabela, você tem porcentagens por idade, né? Adultos e crianças. Então, eu sempre, quando eu dou aula, eu falo assim, gente, isso aí é o tipo de coisa que você pode fazer uma tabela e levar no seu celular. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? Tá na dúvida se é grave? Tá na dúvida se vai precisar internar num CTQ? E eu falo muito sobre critérios de internação em centros de tratamento de queimados. Dá uma olhada, checa, assim, ó, 10% em criança, menor de 5 anos, é que é grave. Pode ser pouco para você achar que 10%, mas para uma criança de 5, de 3 anos é muito, né? É quase que um tórax inteiro anterior. Então, assim, é uma área muito extensa para uma criança tão pequena, né? Existem, então, vários critérios e a gente baseia sempre em relação à porcentagem. A gente leva em consideração a porcentagem, a profundidade e a idade. Os 3 critérios são essenciais para a gente avaliar a gravidade. E idade de internação. Agora aqui, ó. Você sabe como a fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia atuam em pacientes queimados? Eu respondi que sim. Mas foi meio a meio. Ficou meio a meio. 43% disse que não, Cíntia. E aí, assim, a gente falou da super importância que tem, né? Não só para reabilitação do pós, né? Que é a função de vocês no projeto, vocês pegam muito pós-alta, mas em todos os processos isso é muito importante, né? Então, fala um pouquinho sobre essa... Eu posso falar um pouco melhor da fisioterapia, mas eu falo também das outras, né? A fisioterapia, ela, como todas as outras, elas deveriam estar dentro do CTQ, junto com todos os profissionais. Então, o atendimento deveria ser imediato também, né? Deveria ser aquele... A gente tem, tá, gente? Mas é que a gente não tem todos, pós-alta. Né? Isso, aqui no nosso CTQ, eu acho que tanto no Jaime quanto no infantil, a gente tem a presença do físio, né? Isso, a gente tem o físio. Tem psicólogo também? Tem também, né? Então, e aí o que a gente faz? A nossa ideia imediata, a gente sempre tem o foco, na funcionalidade, né? A gente quer prevenir para que não aconteça a perda da função. Da função de quê? Da função respiratória, da função de movimento, da função da mão, da função do membro. Então, a gente tenta prevenir de alguma maneira. É claro que isso vai estar ligado diretamente à gravidade do paciente. Então, se o paciente é muito grave e instável, a prioridade ali é a vida. Mas a partir do momento que está solucionada essa questão, todos os profissionais de reabilitação, eles estão comprometidos com essa função. Então, o fonoaudiólogo com a função da fala, da deglutição, né? O terapeuta ocupacional, ele está ali, ele deveria também estar no CTQ, né? Ele deveria. Então, ele trabalha com posicionamento, órtese, ele também vai adaptando todo o ambiente para o paciente, já de imediato, né? E o psicólogo, na verdade, como a Rosali já colocou, a gente tem tanto a transformação do físico, né? Uma queimadura na face ou outro lugar de exposição, isso vai ser mais claro para a gente, mas também tem a questão do trauma. Na criança, a questão do trauma. E aí, o que a gente conversa lá no programa é que as mães, às vezes, por culpa, porque não deixa de ser uma negligência quando o acidente é doméstico, ela evita falar do assunto, né? Então, esquece, não fala disso, não. E vai passando por cima. Quando que o ideal, a criança de qualquer idade, é você conversar sobre o que aconteceu com ela, porque ela também não sabe. De repente, alguma coisa queimou ela. De repente, ela só foi apoiar a mão no forno. E alguma coisa queimou e aquilo mudou o dia a dia dela. Ela teve que ficar internada sozinha. E não falar é muito mais prejudicial do que a gente, de uma maneira lúdica, de uma maneira com historinhas e recriando aquele momento para a criança formular aquilo na cabeça. Então, todo mundo trabalha
com a tentativa de retomar aquele paciente da melhor maneira possível para o convívio social. Eu acho que, de uma maneira geral, todos os profissionais juntos, eles trabalham, tanto o médico, o enfermeiro tem uma importância também, que a gente está até tentando trazer o curso de enfermagem para o nosso projeto, porque eles têm um trabalho efetivo, né, com a queimadura. E aí, é isso, é retomar o paciente para o convívio social, para a participação social, para as suas atividades. E não adianta você fazer um trabalho de enxertar ou de salvar a vida do paciente e ele não retomar a vida social dele, ou ele é traumatizado para o resto da vida. A queimadura é realmente muito traumática, eu acho que esses acidentes, porque hoje em dia consegue tirar grandes queimados. A pessoa pode 50%, 60%, 70%, 80% do corpo queimado e ela vai sobreviver, né? Ela vai sobreviver com várias sequelas, né? Físicas, sequelas emocionais, sequelas estéticas, mas ela vai sobreviver. E aí a gente precisa reinserir na sociedade, né, adaptada, e a terapia ocupacional tem essa função maravilhosa de fazer as órteses, de adaptação, de novas funções, né? Eu acho isso sensacional. Quando eu vi a casa de vocês, a casa que a terapia ocupacional tem montada, tipo, eu fiquei encantada, né? A UFSTEM montou uma casa para que as pessoas possam treinar, né? Para que eles possam ser orientados pelas terapeutas ocupacionais nessa nova rotina que fazer com as necessidades específicas deles. E então, é legal você falar isso, que no nosso projeto a gente atende prioritariamente crianças, mas a gente abriu uma exceção para uma grande queimada, que precisava muito. E essa grande queimada, a gente priorizou as adaptações, porque o desejo dela era morar sozinha. Então, a terapia ocupacional trabalhou bem firme com ela. E aí, ela, nesse período de pandemia, ela liga para a Mari e fala: Mari, toda feliz, chorando, consegui cortar um melão. E assim, a gente vê a diferença que a gente faz para a vida da pessoa, né? Então, essas adaptações ela conseguiu. Hoje, ela tem liberdade para tomar água, para pegar a garrafa d'água. Lógico que a gente adapta tudo, né? Ela não vai poder pegar a garrafa d'água de vidro cheia de 1,5 litro, mas ela pode. Se tiver um recipiente menor com a adaptação que foi feita, ela vai conseguir tomar água, cortar um alimento, se alimentar e o mínimo, né, gente? O mínimo que a gente pode oferecer para um paciente. Não é o mínimo, não. Isso é muito. Isso é muito. Porque você imagina, eu conheço a história. É uma independência, né? Exatamente. Ela retomar, assim, a independência dela de vida, dela conseguir saber que ela consegue se alimentar. Porque não é só cortar um melão. Significa que ela conseguiu cortar para comer. Então, ela consegue se alimentar. Entendeu? E isso é básico para você sobreviver. Se comer, beber água, né? Então, assim, eu acho isso sensacional. Assim, eu sou apaixonada. Para quem sabe, eu também trabalho com doenças raras, com outras necessidades específicas. E saber que existe esse tipo de profissional que faz isso é sensacional. Assim, eu sou apaixonada. E aí, a segunda pergunta é sobre isso. Você sabia que o tratamento da queimadura grave não termina quando a ferida fecha? Claro que não. Né? Não termina quando a ferida fecha, porque essa ferida vai virar uma cicatriz. Né? Ela vai virar uma cicatriz. Essa cicatriz ela tem características inelásticas. Essa cicatriz ela pode gerar sequelas, como a gente falou, sequelas funcionais, sequelas estéticas. Então, assim, o tratamento não acaba quando a ferida fecha. Na verdade, você começa um novo processo de tratamento. Exatamente. E lá na que às vezes demora anos, né? Que é o que a Mari sempre fala, assim, é uma criança queimada e você vai precisar acompanhar com a gente a longo prazo. E é isso que a gente tenta convencer as mães. Então, em cada período de crescimento, eu preciso reavaliar, eu preciso entender como é que está a função dessa mãozinha, né? Será que ele está conseguindo? No momento em que ele vai aprender a escrever, como que tá? Tá conseguindo? Então, vamos tentar adaptar, porque a criança tem que ter participação, né? A criança tem que estar inserida, não é porque ela tem uma queimadura que ela não vai ter aquela função mais, não. A gente tem que fazer
nem tentar fazer, né? Porque tá com uma queimadura ou alguma cicatriz, né? Então, não acaba. E a gente, assim, depois que a ferida fecha também, vocês fazem alguns tratamentos lá, né? A gente indica silicone, tem os moldes que também usa, né, para vocês nas cicatrizes, não é? Entre Sim, tem. algum molde. Além disso, tem os recursos também, os recursos como laser, que às vezes a cicatriz está muito hipertrófica e isso gera um constrangimento. A gente teve uma menina de 5 ou 6 anos, não me recordo mais, que ela teve uma queimadura de membro superior que pegava o cotovelo. Além da dificuldade na função, porque ela não tinha flexão e extensão completa, ela tinha muita vergonha da cicatriz. Então, independente dela não ter função completa, que é o que a gente pensa, né? Vamos retornar essa função o mais rápido possível. Mas a questão que ela trazia mais grave era porque era um calor de janeiro lá na UFES e ela com blusa de frio só no lado do braço. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade de perceber que aquilo está sendo um constrangimento para além da função. Né? Não que a função não seja importante, mas eu preciso priorizar o que está de mais gritante para o paciente. E aí a gente trabalhou a questão psicológica associada a uma ideia de tentar melhorar a coloração daquela cicatriz, né? Então a gente foi procurar recursos para melhorar a coloração, reduzir a altura, e aí a gente tem recursos para isso sim. Não, e você falou o negócio de usar uma manga comprida. Aqui no Brasil, não existe uma área do corpo que não está exposta. A gente mora no Brasil. A gente mora no Espírito Santo. Aqui é verão o ano todo, né? Tem verão pior, tem verão melhor. Mas é quente o tempo todo, assim, poucos dias frios. Então você está sempre com um vestido, ou de short, ou de blusa curta. Então a parte do corpo está sempre exposta. E uma cicatriz feia, uma cicatriz inestética, hipertrófica ou queloide, ela é muito constrangedora, né? Para criança da escola, para a faculdade, para o trabalho. Então, a gente acompanha anos essa ferida, essa cicatriz, no caso. Aí aqui, você já se queimou alguma vez? 21% só de se queimar. Eu achei, pra mim, todo mundo se queimou alguma vez, né? Não tem como, nunca encostou a mão talvez na água quente. Ignoraram a queimadura de primeiro grau. Eu me queimei esses dias, não sei se dá pra ver. Aqui acho que não vai dar pra ver, mas eu tenho uma queimadurazinha aqui dá pra ver, ó. Esses dias. Uhum. E foi de 2º grau, já descascou. E, de vez em quando, quem tá cozinhando agora na pandemia, já queimou um pouquinho. E sabe como dói. E aí eu sempre falo, imagina você queimar face, orelha, pescoço, mão, períneo, que são áreas super sensíveis, né? Então, assim, dói bastante. Por isso são áreas de muita função. Por que elas são as piores? Porque são áreas de muita função, né? Mão, ela tem função demais. Boca, tem muita função. Então, por isso que é mais complexo. Sim. E aí, legal que as pessoas colocaram aqui, ó. Já usei água corrente, gelo e pasta de dente. Essa pessoa não sabia o que usar na hora. Ela ficou na dúvida. Colocou tudo. Exatamente. Eu não sei o que vou fazer, eu vou fazer tudo. Água corrente, gelo e pasta de dente. Eu fiquei curiosa para saber o que deu certo, assim, como é que foi, né, essa mistura. O que foi primeiro? O outro colocou água corrente, o outro colocou água gelada, água corrente. E coloquei a região da queimadura em água corrente. Então, a maioria já coloca em água corrente. Só esse primeiro que não sabe o que botar, chutou tudo. Ele tentou todas as ele marcou em todas as respostas. Ele ficou na dúvida. Exatamente. E aí, a pergunta final foi o seguinte. Você tem alguma dúvida sobre queimadura para nossa live de terça-feira? E aí, a pergunta que ficou foi: qual a melhor conduta para desbridamentos em lesões de 2º grau profundo ou 3º grau e reabordagem? E assim, você tá me ouvindo bem, Cíntia? Tá dando um retorno? Tô. Tá? Não, tô te ouvindo. Assim, gente, isso é papo para uma live de 1 hora, né? Tratamento de queimadura vai depender, enfim, 2º grau profundo, 3º grau, se o paciente chega estável, se o paciente chega instável, né? Hoje as condutas elas são um pouco mais agressivas de desbridamento precoce, enxertia, para tentar preservar a função, essa recuperação mais rápida do paciente como um todo. Mas
a orientação é sempre, se queimou, né? O que que eu faço? Primeiro, você vai tirar da fonte da queimadura. Se for um produto químico, né, você vai tirar o pó. Se você tiver no fogo, você vai sair do fogo, vai tirar o contato com o local que está super quente, vai lavar em água corrente, vai cobrir com um pano limpo e seco e vai procurar atender. Na primeira avaliação do profissional, da equipe, ele vai avaliar, como eu falei, a profundidade, a extensão e a idade desse paciente, comorbidades associadas, e vai ver se você vai precisar internar ou se você vai poder fazer um acompanhamento ambulatorial. Quando você interna num CTQ, existem vários processos que a gente faz, né? Dependendo da extensão, você vai ter que ter ressuscitação volêmica, vai ter que avaliar vias aéreas, vai ter que avaliar a parte neurológica, se teve algum trauma associado. E quando você fala em queimadura, a gente vai avaliar, então, a profundidade e extensão da queimadura para começar o tratamento. Normalmente a gente começa com coberturas tópicas, né? Ou curativos especializados, ou pomadas, né? A gente tem hoje 3.000 opções no mercado da Anvisa liberados para esse uso. Então, a gente começa com tratamentos tópicos, às vezes precisa fazer cirurgias de urgência, como escarotomias, como fasciotomias, vai depender da queimadura, mas aí você decide, então, internar, como eu falei, vai ter todo esse acompanhamento, vai começar, então, a preparar essa queimadura ou para uma cicatrização e segundo grau profundo, até epiteliza em algumas áreas, regenera, porque existem brotos, né, epidérmicos residuais dessa queimadura que vai regenerar essa pele, mas na queimadura mais profunda, você não vai ter. Então, você vai ter que desbridar esse tecido necrótico, vai ter que preparar para um enxerto, que é cobrir com uma pele nova. Então, são tratamentos complexos, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Queimadura, ela tem um padrão ouro, que seria 1% de superfície corporal queimada igual a um dia de internação, né? Hoje, a gente vê que isso é um pouquinho mais, né? Os pacientes, a gente tem grandes queimados de 50% que ficam 2, 3, 4 meses internado, porque durante isso aí eles infectam, a ferida infecta, ele tem pneumonia, e nisso tudo, sim, ele vai ficando sem movimentar, né? Vai ficando preso no hospital, longe da Sim. família, longe da escola, longe dos amigos. Então, é um processo super complexo que envolve várias etapas. E é importante a gente ressaltar que o desbridamento é uma decisão da equipe baseada no leito ali, né? Ele vai avaliar, abre a ferida, avalia e vê a necessidade. É uma decisão da equipe e por isso não tem. Existem alguns parâmetros que a gente pode imaginar que direciona a conduta, mas é uma decisão na hora, né? E que depende da equipe e do estado do paciente, claro. E dos protocolos de cada unidade. O Fernando colocou aqui, Fernando, é meu amigo. O que assusta são as equipes desbridando o tempo todo, todo o tempo, diário, promovendo um processo inflamatório absurdo no paciente. Fernando, eu nem vou conversar isso com você, porque é a balneoterapia do esfregaço diário. Infelizmente, isso ainda é uma realidade em vários serviços. As pessoas têm essa conduta realmente de ter que estar esfregando a ferida, né, Fernando? Como se fosse para gerar algum processo. E hoje a gente sabe que assim, se a gente consegue manter a umidade, aquela ferida sem tanta agressão, você consegue até ter um processo de cicatrização melhor, mais benéfico para a ferida, para o paciente. Mas isso são condutas que a gente tem que ir mudando com esse trabalho de educação, né? Antigamente, há pouco tempo, assim, a gente não tinha no estado muitas opções de curativos ou de coberturas aqui para usar, então a gente ainda tinha assim, uma conduta de ter que colocar, de ter que esfregar, né? De colocar uns curativos adaptados, e tudo isso é uma evolução, né? Então, Fernando, sim, triste ainda ver isso. Fernando, no Brasil inteiro ainda, né, ver isso. Mas é legal quando você começa a plantar a sementinha do conhecimento, né? E capacitando as equipes, e aumentando as pessoas, como o projeto de vocês, e aumentando as pessoas que querem fazer o certo pelo paciente. Uhum. Né? E eu não sei na área médica, mas assim, na área da fisioterapia, os estudos ainda eles são muito
de baixa qualidade. Né? A gente tem feito, porque associado ao projeto de extensão, a gente tem projeto de pesquisa também. E aí, no projeto de pesquisa, a gente decidiu iniciar com revisões sistemáticas, para a gente entender como que tá, né? O que a gente tem, por exemplo, de um recurso terapêutico para uma cicatriz hipertrófica. Sim. O que a gente tem para uma cicatriz que não fechou ainda. Enfim, a gente vai fazendo perguntas clínicas e o que a gente tem visto é que os estudos são de baixa qualidade metodológica, o que deixa uma dúvida grande, e que poucos estudos falam de um mesmo parâmetro. Então, a gente tem vários parâmetros diferentes e a gente não chega a conclusão nenhuma. Então, isso também é uma barreira importante para a gente na hora que foi de escolha mesmo, né? De qual abordagem. No final, você acaba com mais pergunta do que resposta, né, Cíntia? Sim, sim. Sim. Cíntia, existe Morim ainda? Eu não sei o que é Morim, Fernanda. Morim, você conhece? Não. Também não. Não é da minha época. Não é da minha época. E a Kívia colocou, verdade lamentável. Mas a gente tenta mudar. Principalmente nesses projetos, quando você pega alunos que têm esse fundo acadêmico, como o que vocês têm aí, a intenção é essa, é treinar mais alunos, mais pessoas, para que eles saiam sabendo certo, né? E para que eles possam continuar fazendo as perguntas certas, né? Para quem sabe eles lá na frente gerarem essas respostas, né? Pouco estudo e tem padronização. Aqui, o Luca já está aqui para entrar na live. Ele vai entrar na live, participação especial. Vem participar. Gente. Mamãe, sim, quando vai acabar essa live? Daqui a pouco. Porque eu já cheguei que me chefe, você é boa. Já chegou gente jogando videogame. Fala oi. Ô, gente. É assim. De vez em quando ele aparece e fica gravado aí. Cíntia, você quer falar mais alguma coisa do projeto? Gente, não, acho que é isso. O projeto tem uma página, agora eu vou fazer a propaganda. Tem a página onde vocês colocam, né, fotos, colocam informações sobre tratamentos, não é isso? Para as pessoas. Isso. Uhum. A gente desenvolveu essa cartilha, que inclusive está lá também no nosso Instagram, e a gente compartilha, né? Todos os atendimentos, como que a gente faz, deixa o endereço, deixa o telefone de contato, porque assim, a gente tem um contato direto com o hospital infantil, mas a gente também pega pacientes de todas as outras. Muito, muito bom isso para ficar gravado, Cíntia. Então, vamos supor, essa criança que queimou lá no interior, mas que acabou não vindo para o hospital infantil porque foi um pequeno queimado e acabou não vindo. Ou então veio, mas acabou não sendo acompanhado para a UFES por alguma razão. Né? Tomara que isso não tenha acontecido. Mas vai que aconteceu. Como é que eles entram em contato? Se um profissional da fisioterapia estiver vendo, se tiver uma criança que foi queimada há muito tempo, que está sequelada, que quer um atendimento. Existe essa possibilidade? Existe. No nosso Instagram, a gente sempre deixa o endereço e o telefone de contato. Então, a gente estava tendo um problema com o contato, por exemplo, da clínica escola, que era a nossa primeira linha, nosso primeiro contato. Então, a gente agora tem um celular que é do projeto e fica com um aluno em horário comercial. Ele sempre faz esse atendimento e dá as orientações. Eu adoro aluno, gente. Eu adoro aluno, eu também. E aí, é importante falar também, que eu esqueci de falar, que nossos atendimentos acontecem todas segundas-feiras, de 1 às 18, lá na Clínica Escola. Então, é um atendimento, infelizmente, ainda a gente não conseguiu ampliar o atendimento. É uma vez por semana só. Mas é por conta de carga horária de professor, ajuste de todos esses professores ao mesmo tempo, ter uma janela, né? Então, tem essa dificuldade. Mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal com essa assistência semanal, né? Então, assim, pacientes vindo de outras regiões que têm uma necessidade, pode vir, pode entrar em contato com o celular. Eu não sei de cabeça não, gente, mas eu vou deixar ali mais claro lá no nosso site e aí no nosso Instagram, e aí podem entrar em contato. No momento, a gente não está tendo atendimento, porque a UF está com todas as atividades paralisadas mesmo. Exatamente.
Fernando aqui, o Fernando Cami, ele é enfermeiro, especialista em dermatologia. Ele acompanha também a epidermólise bolhosa que você conhece. Ele está aqui, ó. Parabéns Sim. pelo projeto. O atendimento multi é imprescindível no paciente queimado para minimizar as sequelas. E esse projeto ele é muito bonito. Quando vocês foram procurar lá no hospital infantil, eu lembro assim que eu fiquei super empolgada, eu queria que começasse na semana seguinte, né? E aí vocês voltaram, submeteram um projeto na Plataforma Brasil, foi super bonito, assim, e hoje vocês trabalham lá dentro levantando a epidemiologia, né, para o projeto de vocês e fazendo esse atendimento das crianças no pós-alta. E isso é maravilhoso. Eu sou super, assim, grata de ter essa oportunidade de encaminhar nossos pacientes, porque eu sei que eles estão super bem acompanhados por vocês lá. Então, quem precisar, é só entrar em contato pelo Instagram mesmo. Sim. Né? Então, se tiver uma criança que foi queimada, que está no interior, e de vez em quando aparece uma perdida, né, sequela, que ficou sem acompanhamento. E aí, então, entrar em contato para ter esse acompanhamento. Vocês viram pulando, né? É um acidente. É na hora que acontece o acidente. Em casa. Só que a gente não tá na cozinha. Cíntia, eu queria te agradecer por você ter aceitado fazer essa live sobre queimadura. Eu amo falar sobre queimadura. E eu amo falar sobre iniciativas do bem. Assim, o projeto de vocês é maravilhoso. Ai, obrigada. E obrigada pelo convite também. É importante a gente estar iniciando um projeto. Às vezes a gente tem uma equipe pronta para atender e a demanda não aparece, porque a Clínica Escola também inaugurou muito recente, fica num lugar bem escondidinho lá, então a gente ainda está caminhando nesse processo, mas assim, está todo mundo muito empolgado. A equipe toda abraçou o projeto, então o projeto não é meu, definitivamente o projeto é nosso, e eu espero que o projeto continue com força depois dessa pandemia, e vamos lá, acho que é isso. Vai com certeza continuar. A gente está com 2 crianças internadas que vão precisar de acompanhamento. O aluno colocou aí, ó. O aluno, viu? Adoro. Ele colocou o contato. A gente está com uma queimadura no pescoço. Assim que ele tiver alta, ele vai precisar ir para aí. Enxertou semana passada. Ai. Sempre. Ó, o contato do projeto, a Alisson vai colocar. Mas não fica salvo na live. Depois a gente coloca quando ficar salvo, coloca nos comentários para quem quer fazer o contato. Legal. Cíntia, obrigada. Ó, é 997826135. Esse é o contato. E 2, e 3. Para quem quiser. E profissionais, Cíntia, se tiver algum profissional que queira conhecer o projeto, fizer fisioterapia profissional. Também. Sim, seria ótimo, porque se a gente tivesse parceria com profissionais, a gente podia ampliar o projeto, né? Porque aí legal. O professor dá o suporte, tem o profissional que ficaria com os alunos. Porque o importante do projeto de extensão é que o aluno não pode ficar sozinho, né? O aluno tem que ter um suporte ou de um profissional da saúde ou de um professor. E aí, o que acontece? Se a gente tiver essa demanda de profissionais, isso pode ampliar o nosso projeto. Que graça. Gente, no meio da tarde ele tá cheio de energia. Eu tenho um desse também. Fernanda. Cíntia, aí, ó. Fernanda, tô pensando em você, Fernanda. Cíntia, obrigada novamente. Parabéns pelo projeto de vocês. É sucesso. Que você que é profissional, que quer conhecer, entre em contato. Vocês vão adorar conhecer. É maravilhosa a Clínica Escola. Eu matei 2 aranhas. Gente, obrigada, Cíntia. De nada. Beijo. Beijo. Parabéns, Fernanda. Obrigada. Tá aqui, Fernanda tá aqui. Fernanda, tô aqui. Fernanda. Pensando em você, Fernanda. Parabéns pelo projeto de vocês. Mariana, parabéns. Vocês são demais. Parabéns. Beijo. Obrigada. Beijo. Mãe, eu matei uma aranha.